virá. No vídeo anterior estudamos o capítulo 23 de Mateus. Foi um vídeo que tivemos a necessidade de fazer para corrigir o erro que cometemos, ao dizer que o cúmulo da maldade é a perseguição. O cúmulo da maldade produz a perseguição. Além disso, a perseguição é o resultado inevitável do cúmulo da maldade. Mas o cúmulo da maldade está na verdade cometendo o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que nada mais é do que resistir ao Espírito. Resistir ao Espírito Santo é o pecado imperdoável, não porque Deus se recuse a perdoá-lo, mas porque se resistirmos ao Espírito não poderemos nos arrepender. E se não nos arrependermos, como poderemos ser perdoados? Vimos 5 características manifestadas por aqueles que resistem ao Espírito, que chega ao cúmulo da maldade. Essas 5 características do cúmulo da maldade são também a abominação da desolação. Mencionamos no vídeo anterior que as obras da carne mencionadas em Gálatas 5 também são exemplos de características manifestadas por aqueles que resistem ao Espírito Santo, e há outras listas semelhantes em outras cartas de Paulo e no restante da Bíblia. Mas estas 5 características de Mateus 23 são separadas das outras porque não podem ser manifestadas em qualquer pessoa, mas apenas em pessoas que deveriam ser seguidores de Deus e conhecedoras da sua palavra. Essas 5 características não podem ser manifestadas por um ateu, ou por uma pessoa que não acredita ou não tem interesse em conhecer sobre Deus, só podem ser manifestadas por pessoas que já estão dentro da igreja. São características da apostasia e nos mostram que, ao contrário do que costumamos acreditar, os apóstatas não necessariamente abandonam a igreja. Eu gostaria que assim fosse, porque os piores apóstatas não são aqueles que vão embora, mas aqueles que permanecem dentro da igreja manifestando não o fruto do Espírito, mas essas 5 características. Toda pessoa que se fecha à influência do Espírito Santo, e está sob o domínio do diabo, é um instrumento do diabo. O próprio diabo conseguiu nos fazer acreditar que um possuído por um demônio fala com uma voz que dá medo, sobe paredes e vomita. É verdade que às vezes ocorrem manifestações como essas, mas isso é apenas para enganar. A maioria das pessoas endemoniadas não faz nenhuma dessas coisas, mas o que elas fazem é obra do diabo. Nos dias de Cristo, estas 5 características combinaram-se para levar os líderes religiosos a rejeitar o Messias, a perseguir os seus discípulos e a cumprir as profecias sobre o Anticristo. Essas mesmas 5 características combinam-se para levar os líderes da Igreja na Idade Média a adotarem doutrinas que demolem a verdade sobre o contínuo e promovem a perseguição. É como resultado da abominação desoladora que o Anticristo se levanta contra Cristo e contra o santuário. E a perseguição que o povo de Deus sofreu durante 1260 anos foi resultado do desejo do Anticristo de impor a abominação desoladora. O cúmulo da maldade e a abominação desoladora são na verdade a mesma coisa. Ambos surgem quando o Espírito Santo é resistido, e ambos resultam em perseguição. Já repetimos diversas vezes que a abominação desoladora é desoladora porque resulta em perseguição. Mas haverá desolação pior que ficar sem o Espírito Santo? Já cobrimos grande parte da segunda metade de Mateus 24 no vídeo sobre dispensacionalismo. Portanto, neste vídeo iremos abordar apenas a primeira metade do capítulo, que é a parte que contém a profecia. O que está registrado em Mateus 24 também está registrado em Marcos capítulo 13 e em Lucas capítulo 21. Mas o capítulo 24 de Mateus é o mais conhecido dos 3. Leremos principalmente Mateus, mas não ignoraremos Marcos e Lucas. Versículo 1. Quando Jesus saiu, estava indo embora do templo, seus discípulos vieram mostrar-lhes os edifícios do templo. Jesus tinha acabado de fazer o famoso discurso das desgraças, contra os escribas e fariseus, de Mateus 23, que acabamos de estudar no vídeo anterior. E ao término declarou que a casa deles ficaria deserta. Existem basicamente 2 tipos de verdades em que os seres humanos acreditam. Todos acreditam em alguma coisa, até mesmo os ateus, os naturalistas, e até os agnósticos. Existe a verdade, e existe a verdade em que as pessoas preferem acreditar. O primeiro tipo de verdade é a classe de redundância, a verdade verdadeira. A verdade é simplesmente a qualidade do ser. Se algo é ou existe, então é verdade. Esse é o tipo de verdade que liberta todos aqueles que a conhecem e a aceitam. O segundo tipo de verdade, a verdade em que as pessoas preferem acreditar, não necessariamente existe. É simplesmente uma verdade imaginada, uma invenção da mente humana,
pura filosofia. E por se tratar de uma invenção humana, não será necessariamente o que é ou existe, mas sim o que gostaria que fosse quem o imaginou. Em outras palavras, essa verdade não é, e não existe. As pessoas acreditam porque gostam, e isso lhes agrada. Os discípulos não estavam livres dessas crenças que não eram verdadeiras. É por isso que depois de todas as vezes que Cristo lhes anunciou que morreria, ao terceiro dia ressuscitaria. Quando isso aconteceu, eles ficaram confusos e desapontados. Por mais que Jesus lhes anunciasse isso, eles não aceitavam nessa verdade. Isso é o que era, a verdade que realmente era e existia. Em vez disso, preferiram continuar acreditando na verdade que eles queriam acreditar, que o Messias viria e exterminaria os romanos, e que os judeus seriam a nação mais rica e poderosa. Essa era a verdade que não existia, mas que lhes agradava. Por isso as palavras de Cristo, a tua casa vai ficar abandonada, lhe chocou. Portanto, ao saírem dos átrios do templo e verem os enormes mármores, e outros materiais sendo remodelados, os discípulos tentaram obter de Jesus algumas palavras que se ajustassem melhor à verdade em que queriam acreditar. Mestre, olhe as pedras e os edifícios. Eles esperavam que Jesus louvasse a grandeza do templo. Mas não foi isso que Jesus fez, mas deixando de lado a verdade em que eles queriam acreditar, apresentou-lhes a verdade que era. Jesus respondeu dizendo: vocês veem tudo isso? Em verdade vos digo que, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja destruída. Eram palavras perigosas, que não poderiam ser ditas em público sem serem acusados de traição. Então os discípulos esperaram até saírem da cidade para perguntar mais sobre esta verdade. Aliás, não foi a primeira vez que Cristo disse que não ficaria pedra sobre pedra. Ele havia dito essas mesmas palavras na tarde do domingo anterior, quando montado em um jumentinho chegou a Jerusalém. Versículo 3. Enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos vieram e perguntaram: diga-nos quando serão essas coisas. E que sinais haverão da sua vinda e do fim do mundo? Os discípulos fazem uma pergunta complexa. Eles perguntam primeiro: quando essas coisas acontecerão? Em outras palavras, quando não será deixada pedra sobre pedra neste templo que não seja destruída? Em segundo lugar, perguntam: que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Lembre-se que os discípulos tinham as mesmas crenças dos demais, as mesmas coisas que os escribas e fariseus acreditavam, e que eram ensinadas ao povo. Se os professores acreditavam em algo que não existia, o que se poderia esperar do resto das pessoas? É por isso que fazem uma pergunta complexa: por que na sua crença de que o Messias exterminaria os romanos e a nação judaica seria o centro do mundo, a ideia da destruição do templo era algo que não poderia ocorrer até o fim do mundo? Mas na realidade, a verdade que existe, é que a destruição do templo não ocorreria no fim do mundo, mas sim após o fim das 70 semanas, previstas em Daniel capítulo 9. No restante do capítulo Jesus responderá as duas perguntas, então falará sobre a destruição do templo, que já sabemos que aconteceu no ano 70, e falará sobre sua vinda e o fim do mundo, que é o que ainda estamos esperando. Devemos então ver de qual desses eventos estamos falando, para não aplicarmos a um desses eventos coisas que têm a ver com o outro, já que estamos falando de dois eventos diferentes. O capítulo 24 é uma profecia de duplo cumprimento. Vamos então ler Mateus 24 para ver o que aprendemos. A parte profética começa no versículo 4, e Jesus respondeu e disse-lhes: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus começa falando sobre falsos cristos. É importante notarmos isso. As coisas que aprendemos, quando estudamos o livro Daniel, é que as profecias apocalípticas começam a ser cumpridas no exato momento em que são dadas. E Jesus começa precisamente com algo que já era um facto presente. Já existiam falsos messias naquela época. Mesmo naqueles mesmos dias eles capturaram um falso, chamado Filho do Pai. 3 dias após estas palavras, os judeus teriam a oportunidade de escolher entre o Filho do Pai, que é o que Barrabás queria dizer, e Cristo. E isso foi o que aconteceu, quando Pilatos lhes deu uma escolha entre o verdadeiro Messias e um falso Messias. Aqueles que deveriam conhecer a verdade que era, e que existia, visto que estava predita nos livros, dos quais deveriam ser guardiões e professores, preferiram a verdade que lhes agradava, e pediram a libertação de Barrabás.
Eles preferiram um Messias assassino ao Messias que foi morto, porque o Messias que foi morto não se enquadrava na verdade que eles preferiam acreditar. O versículo 6 acrescenta: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, vede que não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Isso é algo que deve ficar muito claro para nós. O aparecimento de falsos cristos, de guerras e rumores de guerra, não são sinais do fim dos tempos. São coisas que sempre estiveram presentes e que precisam acontecer, mas, como afirma o próprio Cristo, ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá pestes, fomes e terremotos em vários lugares. E todas estas coisas são o início das dores. Todas estas coisas, esses cristos, guerras, fomes, terremotos, são coisas que sempre aconteceram. Elas teriam que ocorrer antes da destruição de Jerusalém, claro, também teriam que ocorrer antes do fim do mundo. Antes da destruição de Jerusalém no ano 70, surgiram falsos messias. Além de Barrabás. Em Atos 5:34-39, 2 falsos messias, Teudas e Judas, são mencionados. Foi o que Jesus disse: Vim em nome de meu Pai e vocês não me recebem. Se alguém viesse em seu próprio nome, a esse o receberiam. Foi precisamente a ideia judaica, de um Messias guerreiro que destruiria os milhares de romanos, que levou tantos judeus a seguirem diferentes líderes em suas lutas contra Roma, até que finalmente, enquanto 3 facções judaicas se matavam para controlar Jerusalém, os romanos a destruíram no ano 70. Assim, no que diz respeito à destruição do templo, os falsos cristos e as guerras estão intimamente relacionados, uma vez que os judeus, na sua ânsia de impor a sua verdade imaginária de um Messias guerreiro que destruiria os romanos, provocaram eles próprios a destruição do templo e a destruição de Jerusalém. No verão de 66, os insurgentes atacaram e tomaram Masada, e em Jerusalém os sacerdotes pararam de oferecer sacrifícios diários ao imperador. Cada uma dessas coisas em si foi uma declaração de guerra. Os judeus mais conservadores, que queriam evitar uma guerra contra Roma, pediram ajuda a Agripa, que enviou uma cavalaria com 2.000 homens, para impor a ordem e impedir que os romanos viessem impô-la, e o resultado foi uma semana de massacres dentro de Jerusalém. Depois houve uma trégua por causa de uma festa, e entre todos aqueles que vieram a Jerusalém para as festas, também entraram muitos dissidentes. Quando os conservadores viram que estavam em desvantagem, fugiram da cidade, mas os rebeldes também não se saíram muito bem, pois começaram a brigar entre si, até que o sumo sacerdote e seu irmão acabaram sendo assassinados. Os poucos soldados romanos restantes em Jerusalém estavam abrigados em uma torre e ofereceram-se para se render, mas depois que se renderam e deixaram a torre, foram traiçoeiramente assassinados. Assim que esse fato ficou conhecido, em diversos lugares, as pessoas começaram a matar os judeus, pois pensavam que também haveria um motim em suas cidades, provocando uma intervenção armada de Roma. Todos levavam muito a sério a questão de impedir os romanos de agir, exceto os judeus fanáticos. Em Cesareia, 20.000 judeus foram mortos pelo governo local e os sobreviventes foram enviados para as galeras. Então, como vingança, nos lugares onde os judeus eram maioria, foram os judeus que começaram a matar todos aqueles que não eram judeus. Em Hesitópolis, os judeus conservadores ofereceram-se para lutar contra os judeus rebeldes, mas os não-judeus não confiaram neles e mataram 13.000 judeus, sem se importar se eram rebeldes ou moderados. Em Alexandria, alguns judeus se rebelaram e os soldados romanos os devastaram e também mataram todos os outros judeus que encontraram. Segundo Flávio Joséfo, cerca de 50.000 judeus, homens, mulheres e crianças, foram assassinados por soldados romanos em Alexandria. Já em setembro de 66, Sestio Galho deixou a Síria com suas legiões para atacar Jerusalém. Quanto às fomes e terremotos, em Atos 11:28, é mencionada uma fome na Judéia para o ano 44, e se formos aos documentos históricos, descobriremos que se fala de 4 fomes que ocorreram entre os anos 41 a 54. Quanto aos terremotos, podemos citar um que ocorreu em Cretas por volta do ano 46, outro na mesma cidade de Roma no ano 51, um na Frígia no ano 60 e outro na Campânia no ano 63. Ora, todos estes sinais mencionados sempre estiveram presentes na história, mas também é verdade que se intensificaram ao longo do tempo. A guerra sempre existiu desde que o mundo é mundo. No nosso estudo das profecias,
Vimos como os impérios se sucederam, mas com o passar do tempo as máquinas de guerra tornaram-se mais letais. A partir do ano 1000, foi introduzida a pólvora, o que aos poucos levou à invenção de novas armas mais letais. No século XIX, Alfred Nobel inventou a dinamite que, juntamente com a aviação, levaria as guerras a outro nível. Em 1939, eclodiu a Segunda Guerra Mundial, na qual morreram entre 50 e 85 milhões de pessoas, principalmente civis, tendo a China e a União Soviética sofrido maior número de vítimas civis. Esta guerra termina com a introdução de uma nova arma, a bomba atômica. Da mesma forma, sempre houve rumores de guerra, mas nunca, como quando a União Soviética realizou o primeiro teste de uma bomba atômica. Rumores de guerra surgiram no início da Guerra Fria, de que mesmo nas escolas as crianças praticavam o que fazer durante um ataque nuclear. Estes rumores de guerra, de uma possível terceira guerra mundial entre o mundo comunista e o capitalista, foram alimentados pela Guerra da Coreia que eclodiu em 1950, pela Revolução em Cuba em 1953. E por muitas outras em todo o mundo, especialmente pela Guerra do Vietnã, que em 1914 eclodiu a Primeira Guerra Mundial, na qual 9 milhões de soldados e 7 milhões de civis perderam a vida. Esta é a Primeira Guerra Mundial em que as armas químicas entram em jogo. 1954 expulsou os franceses do país, e os Estados Unidos envolveram-se imediatamente no assunto. As epidemias afetaram mais pessoas, dependendo dos centros urbanos, e as comunicações aumentaram. No século VI, tivemos a pandemia de peste bubônica, conhecida como peste justiniana. Aparentemente a doença surgiu na Tanzânia, onde por acaso as pessoas comiam carne de rato e carne de todos os roedores. A partir daí, espalharam-se Etiópia e o Iêmen, de onde eram originários muitos dos comerciantes daquela área, que comercializavam marfim e outras mercadorias da coroa. Da África, a peste chegou por rota comercial até Suez, onde passou por Alexandria e de lá para Constantinopla. No ano de 542, graças à guerra entre o Império Bizantino e os persas, a doença atingiu também a Pérsia. Acredita-se que cerca de 300 mil pessoas morreram devido à peste. Sem dúvida, a grande mortalidade que resultou desta epidemia foi um factor que tornou mais fácil aos árabes derrotar tanto os persas como os romanos, expandindo-se tão rapidamente como eles. Uma segunda pandemia de peste bubônica ocorreu no final da Idade Média. Acredita-se que esta tenha tido origem no deserto de Gobi, entre a China e a Mongólia, por volta do ano 1320, mas dada a escassa população do local, demorou uma década até chegar a qualquer centro comercial. Finalmente chegou a Birmania em 1330, e a China em 1331, onde matou cerca de 35 milhões de pessoas. Em 1338 já havia atingido algumas regiões da atual Rússia, então sob o domínio dos mongóis da Idade de Ouro, mas ainda não havia atingido nenhum setor populacional europeu. Até que em 1340 os mongóis atacaram um dos portos comerciais genoveses na Crimeia, ao norte do Mar Negro. Os genoveses refugiaram-se na cidade, até conseguirem escapar dos mongóis e fazerem-se ao mar, sem saber que carregavam consigo a peste. Quando chegaram a Constantinopla, os navios genoveses já estavam carregados de mortos. Finalmente chegaram a Sicília em 1346, onde foram proibidos de desembarcar, mas a peste deixou os navios genoveses assim como havia entrado pelos ratos. Enquanto tudo isso acontecia no leste, a peste atingiu a Índia por volta do ano 1342. Na Europa, a peste espalhou-se por todas as rotas comerciais do Mediterrâneo e daí para o norte. Estima-se que as mortes na Europa devido à peste negra rondam os 25 milhões, e que no total cerca de 100 milhões de pessoas morreram em todo o mundo devido à peste negra. A fome sempre existiu. Por causa da fome, Abraão foi morar no Egito, e afirmou que Sarai era apenas sua irmã. Então, 7 anos de fome levaram Jacó e toda a sua família ao Egito, onde permaneceram até o Êxodo. Outras fomes estão registradas no Antigo Testamento, algumas causadas artificialmente por guerras, e outras devido a mudanças climáticas. Deus havia prometido chuva a Israel no devido tempo, se eles permanecessem fiéis. A Bíblia nos mostra claramente que não o fizeram, e veio a fome. Isso é necessário que entendamos, que embora tenha havido casos de 3 anos e meio, em que não choveu por causa da palavra de Elias, o restante das fomes não foi causado por Deus.
A fome simplesmente ocorreu porque é natural que ocorram. É claro que Deus tem o poder de intervir e evitá-los, mas derramar bênção sobre um povo em pecado nunca ajudou as pessoas a pararem de pecar. Mas o que funciona é o contrário. Sempre nos lembramos de Deus quando as coisas dão errado para nós. Não acredite naquele evangelho de prosperidade, onde a vida será um mar de rosas, e tudo acabará bem para nós porque somos cristãos. A vida do cristão não é uma vida de deitar na rede e desfrutar das bênçãos de Deus, é uma vida de arregaçar as mangas e trabalhar. Quem quiser ser grande no reino dos céus deve ser servo de todos, e Deus não vai fazer o que deveríamos fazer por nós mesmos. E isso nos leva ao último exemplo de fome registrado na Bíblia, e é a fome registrada na Judéia na época dos Atos dos Apóstolos, que afetou os cristãos da Judéia, que, tendo dado tudo o que tinham para avançar a pregação do Evangelho, encontravam-se empobrecidos em meio a uma fome, que afetava toda a região. Deus não evitou a fome nem fez milagres para suprir as necessidades desses irmãos, pelo contrário, pôs a responsabilidade sobre os ombros daqueles que, graças ao empobrecimento material dos cristãos judeus, alcançaram as riquezas espirituais do conhecimento do Evangelho. Esses cristãos gentios foram aqueles que atenderam às necessidades dos cristãos judeus. Não é assim que Deus nos chama? Para que matemos a fome dos famintos, para que recebamos em nossa casa os pobres sem teto, para que, ao vermos os nus os cobramos, e não nos escondemos do nosso próximo. A necessidade de nós mesmos e a dos outros. É algo que nos ajudará a moldar nosso caráter à imagem de Cristo. Isso não acontecerá sentado no banco da igreja com ar-condicionado. Outra coisa que quero enfatizar com relação às fomes é que, como mencionamos, existem as artificiais causadas pelas guerras, e existem as naturais causadas principalmente por pequenas alterações climáticas. Digo-vos isto porque neste momento estamos à espera que ocorra a maior mudança climática desde que ocorreu a inundação. E se uma pequena alteração climática pode causar fome, o que podemos esperar do aquecimento global? Em relação aos terremotos, sempre que se diz que os terremotos têm aumentado, nunca falta um profundo sábio que diga que sempre houve o mesmo número de terremotos, e que o que acontece é que agora temos instrumentos que nos dizem quando os terremotos acontecem. Amigo, uma coisa é um tremor e outra coisa é um terremoto. Quando os edifícios começam a desabar em cima das pessoas e a terra se abre sob os seus pés, não é necessária nenhuma máquina para nos dizer que se trata de um terremoto. Acredite em mim. Os terremotos estão muito bem documentados na história escrita. E sim, eles estão aumentando. Versículos 9 e 10. Então eles vos entregarão para serem afligidos, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros, e odiarão uns aos outros. A perseguição é outra coisa que sempre esteve presente, e isso não significa necessariamente que o fim do mundo tenha chegado. Como já vimos no vídeo anterior, quem quiser viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições, e quem resistir ao Espírito Santo é um potencial perseguidor. Aqui Cristo está se referindo principalmente à perseguição dos judeus antes da destruição de Jerusalém, mas esta é uma daquelas coisas que continuariam a se repetir e aumentariam, porque sempre haverá pessoas que resistem ao Espírito Santo. Deve-se notar também que a perseguição se apresenta imediatamente após o aviso de guerras, pestes, fomes e terremotos. Prevenir a guerra foi uma das desculpas usadas para matar Jesus, e as pessoas consentiram na perseguição aos cristãos porque pensaram que era necessário evitar as calamidades. Da mesma forma, quando os romanos começaram a perseguir os cristãos, fizeram-no sob a desculpa de que os cristãos eram responsáveis pelas calamidades, fomes e terremotos. E, claro, durante os 1260 anos do governo do Anticristo, as perseguições foram igualmente desculpadas sob o pretexto de que Deus enviaria castigos tremendos, pestilências, fomes e terremotos se os hereges fossem autorizados a viver. E eu pergunto, qual de vocês acha que será o pretexto para perseguir o povo de Deus quando o Anticristo ressuscitar? Quando ele diz que muitos ficarão escandalizados, ele não está falando de pessoas fora da igreja, mas que quando a perseguição começar, muitos daqueles que agora são nossos irmãos em Cristo se voltarão contra nós para salvar suas vidas, ou preservar sua liberdade. Versículo 11. E muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Houve também muitos desses antes da queda de Jerusalém, que profetizaram que os romanos seriam derrotados e todas aquelas verdades que não eram, mas que os judeus queriam que fossem.
Houve falsos profetas naquela época, houve mais tarde e continuam a existir até hoje, mas falsos cristos e falsos profetas abundarão mais tarde. E porque o mal se multiplicou, o amor de muitos esfriará. O amor é essencial para ser salvo. Quem não ama não conhece a Deus, mas porque o mal se multiplicou, amar será muito mais difícil. Este tema do amor é de vital importância, ao qual devemos dedicar um vídeo apenas a esse tema, por isso deixaremos pendente. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar fazendo o quê? Pois bem, aquele que persevera em amar, ainda que o mal se multiplique. Como disse o apóstolo, não podemos deixar-nos vencer pelo mal, mas temos que vencer o mal com o bem. Estas palavras são uma síntese das palavras de Cristo no Sermão da Montanha: ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Mas eu te digo, não resistais ao mal, antes, a quem te ferir na tua face direita, vire também a outra, e quem quiser pentear contigo e tirar a tua veste, deixe-lhe também o seu manto, e a quem te obrigar a carregar por 1 milha, vá com ele 2, e a quem te pedir dele, e aquele que te pedir emprestado, não o recuse. Você ouviu o que foi dito: você amará o seu próximo e odiará o seu inimigo. Mas eu vos digo, amem os seus inimigos, abençoem os que vos amaldiçoam, façam o bem aos que vos odeiam e orem pelos que vos oprimem e perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz o sol nascer sobre maus e bons, e chover sobre justos e injustos. Pois se você ama aqueles que te amam, que recompensa você terá? Não são assim também os publicanos? E se você só ama seus irmãos, o que você faz demais? Não são os gentios também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O versículo 13 está nos dizendo que o versículo 12 não é uma desculpa para não amar. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E, por favor, tire da cabeça a ideia de que você precisa amar a si mesmo primeiro, antes de poder amar os outros. Essa mentalidade é simplesmente um adorno de egoísmo. Primeiro Deus, depois o próximo. A frase como a ti mesmo explica que o amor ao próximo consiste em fazer pelos outros o que gostaríamos que fizessem por nós, não que você se ame primeiro e depois possa amar o próximo. Muitos ouviram que tive fome e vocês não me alimentaram, eu estava nu e vocês não me vestiram, estava na prisão e não me visitaram. E eles dirão: desculpe, eu estava muito ocupado aprendendo a me amar. O que você e eu devemos aprender não é amar a nós mesmos, mas deixar de agradar a nosso eu. O versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como um testemunho a todos os gentios e então virá o fim. Tudo o que Cristo disse até este versículo referia-se à destruição de Jerusalém, mas ao mesmo tempo são coisas gerais que já estavam acontecendo desde que os seres humanos foram espalhados pelo mundo, e que continuarão a acontecer até o final do mundo. Portanto, tudo o que Cristo disse até agora aplica-se tanto aos cristãos daquela época, como aos que vieram depois, e a nós que vivemos nestes dias. Houve e ainda haverá falsos cristos e falsos profetas. Houve guerras, e rumores de guerra ainda existem. Fomes, terremotos, perseguições sempre existiram e continuam a existir até hoje. Portanto, Cristo não está falando de sinais do fim do mundo, mas sim alertando contra a criação de falsas expectativas, acreditando que porque essas coisas acontecem, significa que o fim já chegou. Um exemplo de falsas expectativas está registrado nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Na primeira carta, Paulo fala da segunda vinda de Cristo e da ressurreição dos mortos, e então nós, os que ficarmos, seremos arrebatados. E muitos que ouviram essas palavras presumiram que, porque Paulo usou palavras na primeira pessoa do plural, nós, isso significava que a segunda vinda de Cristo estava prestes a ocorrer, e Paulo teve que escrever uma segunda carta, para esclarecer que Cristo não virá sem que antes aconteça apostasia, e o anticristo seja manifestado. Será que Paulo estava dizendo algo novo naquela segunda carta aos Tessalonicenses? Claro que não. Ele estava simplesmente lembrando-lhes o que dizem as profecias de Daniel, que ele mesmo já lhes havia explicado. Da mesma forma, não podemos tentar interpretar Mateus 24 alienando este capítulo das profecias de Daniel anteriormente declaradas. Na mente dos discípulos, a destruição do templo e o fim do mundo seriam eventos simultâneos, mas Cristo foi muito claro sobre isso.
Aqui Cristo está se referindo à destruição de Jerusalém, que está intimamente relacionada com o fim das 70 semanas. Como já estudamos em vídeos anteriores, as 70 semanas terminaram no ano 34 com o apedrejamento de Estevão, e o início da perseguição dos judeus, o que fez com que os cristãos que até então estavam concentrados na Judéia, fugissem, espalhando-se ao mesmo tempo pregando o Evangelho em todo o Império Romano. Certamente o que o versículo 14 diz foi cumprido no ano 70, em que o Evangelho foi pregado em todo o mundo conhecido. Ao contrário de todas as coisas gerais mencionadas, a pregação do Evangelho ao mundo inteiro foi um sinal do fim. Mas que fim? Apenas vamos continuar com o nosso estudo e entenderemos o que ocorreu no ano 70. Certamente por volta do ano 70, o Evangelho já havia sido pregado a todo o mundo conhecido, mas não podemos esquecer que em 538 surgiria o Anticristo e que imporia a abominação da desolação durante 1260 anos. Seria tempo suficiente para desfazer o trabalho dos primeiros cristãos, e seria necessário que o Evangelho do Reino voltasse a ser pregado ao mundo inteiro. Quando esta segunda evangelização do mundo inteiro estiver concluída, então chegará o fim do mundo. E note-se, que diz que o Evangelho será pregado ao mundo inteiro, mas em nenhum lugar diz que o mundo inteiro o aceitará. Tal coisa não aconteceu no tempo dos apóstolos, nem acontecerá neste tempo. Neste ponto, Marcos e Lucas voltam ao tema da perseguição e de como o Espírito Santo ajudará os cristãos a dar testemunho. Mas Mateus, que preferiu abordar o seu evangelho por temas, não fala novamente da perseguição, mas uma vez que fala do fim no versículo 15, ele imediatamente passa a falar da abominação da desolação. A abominação da desolação tem um duplo sentido, um espiritual, que é o cúmulo da maldade, que estudamos no vídeo anterior, e um literal, que é o que veremos a seguir. Portanto, quando vocês virem aquela abominação da desolação, que foi falada pelo profeta Daniel, que estará no lugar santo, aquele que lê entenda, então os que estão na Judéia fujam para os montes e quem estiver no telhado, não desça para pegar nada de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás para apanhar suas roupas. Mas ai das mulheres que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai pois, para que sua fuga não seja no inverno, ou no sábado. Estes versículos 15 e 16 têm um duplo sentido. Não é algo que dizemos porque temos vontade, mas porque Jesus está se referindo à profecia de Daniel 8, onde aparece o chifre pequeno que cresce para o sul, para o leste e até o terra desejável, que representa a Roma dos Césares, mas que também se engrandece ao céu, representando assim também a Roma dos papas. Marcos diz as mesmas palavras de Mateus, mas Lucas não fala de uma abominação da desolação, mas literalmente disse: e quando virem Jerusalém cercada pelos exércitos, saiba então que a destruição chegou. Tínhamos visto que Sestio Galo saíra com as suas legiões para marchar em direção a Jerusalém. Primeiro ele foi para Jope, onde mataram 8.000 judeus. No caminho pela Galiléia foram atacados por guerrilheiros, dos quais mataram cerca de 2.000 judeus e finalmente em setembro de 66 atacaram Jerusalém durante a celebração da Festa das Barracas. No primeiro confronto, os judeus mataram uns 500 soldados romanos, perdendo apenas 22 homens. Agripa enviou emissários para convencer os judeus em Jerusalém a se renderem, mas encorajados pela vitória que acabavam de obter no primeiro confronto com os romanos, atacaram os emissários, matando alguns deles. Sestio retomou o ataque e conseguiu entrar em Jerusalém até a parede norte do templo, mas então, inexplicavelmente, Sestio retirou suas tropas e enquanto se moviam pelas montanhas ao redor de Jerusalém, o exército de Sestio ficou em uma posição vulnerável. Então os judeus aproveitaram a oportunidade para sair e atacar, matando 5.000 soldados da infantaria e 500 da cavalaria, enquanto os judeus perseguiam os romanos. Essa foi a oportunidade para os cristãos restantes em Jerusalém fugirem da cidade. Quando a notícia da derrota do exército romano pelos judeus surgiu em Damasco, os não-judeus mataram 10.000 judeus num único dia. É importante notar que Jesus não disse para sair de Jerusalém e fugir para outra cidade, ele disse claramente para fugir para as montanhas, sabendo que a animosidade que seria despertada contra os judeus não discriminaria entre eles serem judeus rebeldes ou moderados. Finalmente, Nero nomeia Flávio Vespasiano como comandante supremo da Síria, para resolver a situação dos rebeldes judeus. Enquanto Vespasiano preparava o seu exército, os judeus entusiasmados pela sua vitória em Jerusalém, ousaram atacar uma guarnição romana em Askelon,
onde foram derrotados pelos romanos, matando cerca de 1000 rebeldes judeus. Quando Vespasiano alistou seu exército, ele começou a avançar em direção a Jerusalém, mas devastando todas as cidades judaicas que encontrou. A estratégia deles era não deixar para trás ninguém que pudesse de alguma forma ajudar Jerusalém quando ela estivesse sitiada. Flávio Joséfo, que muitos conhecem como historiador daquele período, também foi um rebelde e chegou a comandar um exército de mais de 60.000 homens, mas não conseguiu impedir o avanço de Vespasiano. Finalmente Vespasiano o abordou em Jotapata, e após cercar a cidade durante 47 dias, em julho de 67, Vespasiano tomou a cidade e matou 40.000 judeus. Enquanto Vespasiano atacava Jotapata, Trajano, um de seus generais e pai do futuro imperador de mesmo nome, atacou Jafa, onde matou 27.000 judeus e vendeu outros 2.000 como escravos. Numa batalha no Monte Gerizim, em Samaria, os romanos mataram 11.000 judeus. Então os romanos devastaram a cidade marítima de Jope. Muitos judeus refugiaram-se em barcos, mas uma tempestade empurrou-os de volta para a costa, onde os romanos mataram cerca de 4.000 judeus retidos na costa. No final de 67, Vespasiano havia vasculhado toda a Galileia e as cidades costeiras. Mas um resultado não planejado da estratégia de Vespasiano foi que, os rebeldes que conseguiram sobreviver nas diferentes cidades arrasadas não fugiram para as montanhas, como Cristo recomendou aos seus discípulos, mas fugiram para Jerusalém, aumentando assim a superlotação dentro da cidade e a luta pelo poder. Os generais de Vespasiano disseram-lhe para atacar Jerusalém, mas ele, inteligentemente, preferiu deixá-los comerem-se a si mesmos. Em vez disso, ele atacou Pérea na primavera de 68 e depois Jericó, que encontraram quase abandonada. Naquela época, Nero morreu e Vespasiano foi finalmente feito imperador, confiando o ataque a Jerusalém a seu filho Tito, na primavera do ano 70. Enquanto 3 partidos judeus se aniquilavam dentro da cidade, Tito montou acampamento no Monte das Oliveiras. Chegaremos até este ponto neste vídeo. No próximo vídeo continuaremos com o capítulo 24 de Mateus. Até o próximo vídeo e que Deus os abençoe.